Qual é o próximo passo? For listening, you should listen. Então, lembra que você pode utilizar o Google Tradutor para poder treinar essa escuta? É isso aqui que está falando. Para você treinar a sua escuta, você tem que... é tão óbvio, mas as pessoas muitas vezes não percebem quão óbvio isso é. Eu falo, para falar inglês, você tem que falar inglês. No duh. Mas tem gente que está tentando falar escrevendo. Se você quer treinar a sua compreensão auditiva, your listening, você tem que escutar. You gotta listen. Não tem outro caminho. Percebe? Cada habilidade linguística precisa ser treinada de forma separada. Falamos sobre isso na aula passada. Ok? Então, vai treinar a sua escuta, escute. E aí, se a gente está falando de música, você pode pegar aquela frase em especial, que você pegou ali daquela música, entende? E você escuta aquela frase. Escutou? Volta, escuta ela de novo. Escutou? Volta, escuta novamente. Escuta quantas vezes forem necessárias. E quando você escutar, você repete, tenta repetir essa frase. Uma vez que você já sabe o que ela significa, tá? For listening, you should listen. Nós falamos sobre isso na aula passada, mas a gente não perde tempo em repetir. O T é mudo na palavra listen, tá? Então, não tem essa pronúncia do T. A gente vai do S para o E. Listen, listen. For listening, you should listen. Ficou claro? Vamos repetir então? For listening, you should listen. For listening, you should listen. For listening, you should listen. Very good, very good. Outra pergunta clássica. Tá bom, então eu vou escutar enquanto eu leio, correto? Tem muita gente que solicita o PDF das nossas aulas, dos podcasts, para ficar escutando enquanto lê. Isso vai te atrasar, não vai te ajudar. O PDF ele serve para você pegar exatamente isso que a gente está mencionando aqui. Aquelas frases que você quer treinar isoladamente, as palavras, e aí para você criar suas próprias frases com elas, entende? Não para você treinar a sua escuta enquanto você lê. Porque para você treinar a sua escuta, você tem que somente escutar. A leitura você treina lendo, ok? Não misture as coisas para que você não se atrapalhe, tá bom? Listening, for listening, you just listen. For reading, you just read. Então, listen while reading não é uma boa coisa. Essa palavrinha while, olha como é que é a pronúncia dela, ó. While. É como se... O mineiro ama falar essa palavra, né? Aliás, aqui em Minas são duas palavras para nós mineiros. While. A pessoa fala um negócio com você, você fala while. Mas não era aquilo assim assado? Em inglês, while significa enquanto, tá? Então você não vai escutar enquanto você lê, não é esse o objetivo, ok? Para você escutar, você tem que escutar. Para treinar a sua escuta, você tem que ouvir. Então, não misture as coisas. A pergunta do aluno é listen while reading. E aí ele faz uma afirmação e em seguida uma confirmação para saber se ele está certo. Right? Correto? É isso mesmo? Listen while reading. Right? Vamos repetir? Listen while reading. Right? Listen while reading. Right? Listen while reading. Right? Resposta do professor, no. Just listen. Se você vai escutar, treinar a sua escuta, somente escute. No, just listen. Ok? Vamos lá? No, just listen.
No, just listen. No, just listen. Boa pergunta, Rafael. Na verdade, você pode omitir ou não. A pergunta do Rafael foi: esse som do T na palavra right, ele é mudo? Eu posso dizer right, viu? Não omitir o som do T. Ou eu posso dizer right e engolir o T. Right. Lembrando que as letras em inglês, quando elas são mudas, elas de fato são mudas. Ou seja, elas não são pronunciadas. Por isso que quando nós dizemos listen, o T é mudo e a gente não pronuncia ele. Em português isso é diferente, porque quando nós dizemos, por exemplo, psicologia, tem um P mudo, mas a gente fala psicologia. Em inglês, se escreve inclusive com esse mesmo P mudo, a palavra psicologia, mas nós não o pronunciamos, nós dizemos psychology, ok? A gente não pronuncia o P, viu a diferença? Então, as letras, quando elas são mudas em inglês, elas de fato são mudas. Entretanto, existem letras que são mudas, como o caso da palavra listen, como o caso da palavra hour, de hora, hour, escreve-se com H, a gente não fala hour, a gente fala hour. E existem palavras nas quais nós omitimos alguns sons, que é o caso da palavra right. E eu mencionei sobre os T's, né, que muito comumente tem esse som omitido. Então você sim pode optar, aí você quem decide. Se você quiser dizer listen while reading, right? Engolir o T, tá show. Se você quiser dizer listen while reading, right? Também tá show. O que você não pode é se atrapalhar caso a pessoa diga para você right ou se ela disser right. Você tem que entender da mesma forma, porque você não pode controlar o que o outro vai dizer, tá bom? Just know. Just know. Just listen. Just listen. Não, o just a gente pronuncia, viu, Márcio? Just listen. Só que ele just listen. E a gente junta, né? Just listen. Just listen. Então ele tem um sonzinho do T lá no fundo, tem. Não é simplesmente engoli-lo igual o right, não. Tá bom? Just listen. Parece mesmo, né? Mas tem um sonzinho, tem um t. Tá? Pergunta agora que vocês já sabem o significado. Why? Lembra? Mencionado na aula passada. Why é usado para pergunta, significa por quê. É o nosso porquê separado, quando a gente usa ali no início da frase. Por quê? Ok?